Você já teve a sensação de que sua mente não desliga? Mesmo quando você não está fazendo nada, mesmo quando deveria estar descansando, mesmo quando você queria, conscientemente, parar de pensar. Você não está imaginando, tem algo acontecendo, algo estrutural, silencioso e moderno, que faz com que sua mente opere no modo sempre ligada, mesmo quando você não pediu isso. E o mais curioso? Você provavelmente acha que isso é só com você, ou que é sinal de que algo está errado com você. Mas não é. É um padrão real, crescente e extremamente comum. E ele revela muito mais sobre o mundo em que você vive do que sobre quem você é. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua mente não para, o que isso revela sobre o ambiente cognitivo moderno, como distinguir pensamento funcional de ruminação improdutiva, e o que muda quando você entende isso de verdade. Não é sobre diagnóstico, não é sobre culpa, é sobre clareza. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, vamos definir o que estamos falando. Quando você diz "minha mente não para", você não está descrevendo pensamento produtivo. Você não está falando de planejamento consciente, criatividade ou raciocínio lógico. Você está descrevendo pensamento involuntário, repetitivo e persistente. Pensamento que surge sozinho, continua mesmo quando você quer parar, não leva a lugar nenhum e gera cansaço mental, não clareza. É diferente de pensar muito. Pensar muito pode ser intencional, produtivo, criativo. Isso aqui é outra coisa. É atividade mental constante sem direção clara, sem controle voluntário e, muitas vezes, sem conteúdo relevante. Pode ser cenários hipotéticos que nunca vão acontecer, conversas imaginárias que você nunca vai ter, análise repetida de situações já resolvidas, preocupações abstratas sem solução prática. E você não consegue desligar. Isso tem nome técnico? Tem. Na literatura científica, é chamado de ruminação cognitiva, pensamento repetitivo negativo ou ativação mental persistente. Mas nomes não resolvem. O que resolve é entender por que isso acontece. E para entender isso, você precisa olhar para três coisas: como seu cérebro foi desenhado, como o mundo moderno mudou e o que esses dois fatores juntos criam quando se encontram. Vamos por partes. Agora, para entender isso melhor, vamos começar pela primeira causa. O cérebro humano evoluiu em ambientes onde ignorar um sinal podia custar a vida. Por milhões de anos, a atenção constante era vantagem adaptativa. Você não podia desligar, não podia relaxar completamente. Precisava estar sempre processando sons, movimentos, mudanças no ambiente. Esse sistema ainda está ativo, só que agora ele não está monitorando predadores. Ele está monitorando WhatsApp, e-mails, pendências, expectativas sociais e incertezas abstratas. O mecanismo é o mesmo, mas o objeto mudou. E aqui está o problema. Ameaças modernas não têm solução imediata. Você não pode fugir de um prazo. Não pode lutar contra a sensação de estar atrasado na vida. Não pode resolver fisicamente a insegurança financeira ou existencial. Então o cérebro faz o que sabe fazer. Continua processando, sem parar. Mas isso nos leva a um segundo aspecto fundamental. Existe um estado cerebral chamado rede de modo padrão. É o que acontece quando você não está fazendo nada específico, quando sua mente divaga. Esse estado é essencial para processar memórias, consolidar aprendizados, organizar informações e descansar cognitivamente. Mas ele só acontece quando você para de receber estímulos externos. E aí está o problema. Você nunca para de receber estímulos. Celular, notificações, músicas, telas, conversas, ruídos. Seu cérebro não tem espaço vazio suficiente para entrar em modo padrão saudável. Resultado? Ele fica semi-ativado o tempo todo, sem direção clara, sem descanso real. É como deixar o motor do carro ligado em ponto morto. Gasta energia, não vai a lugar nenhum. Analisando esse cenário com mais atenção, chegamos à terceira causa. Vamos ser honestos, o mundo moderno é estruturalmente incerto. Você não sabe se vai ter um emprego daqui a 2 anos, não sabe se está fazendo as escolhas certas, não sabe se está no caminho certo. E incerteza ativa processamento mental. O cérebro tenta resolver, tenta antecipar, tenta preparar. Mas como você resolve algo que não tem resposta clara? Você não resolve. Você fica pensando.
e o pensamento vira loop. Por quê? Porque não há feedback concreto que encerre o ciclo. Antigamente, incertezas tinham respostas práticas. Tem comida? Sim ou não. Tem abrigo? Sim ou não. Hoje, as incertezas são abstratas. Estou fazendo o suficiente? Minha vida está indo bem? Sou produtivo o bastante? Sem resposta definitiva, sem encerramento. Então o cérebro continua processando, indefinidamente. Isso nos leva ao quarto e último mecanismo. Você toma centenas de microdecisões por dia que seus avós nunca precisaram tomar. O que comer? O que assistir? Qual notificação abrir? Qual mensagem responder? Qual conteúdo consumir? Cada decisão, mesmo trivial, usa energia cognitiva. E quando você esgota essa energia, o cérebro perde controle sobre o próprio pensamento. Resultado? Ruminação involuntária. A mente começa a rodar sozinha porque não há mais força executiva para direcioná-la. Recapitulando, seu cérebro foi feito para monitorar constantemente. Estímulos externos impedem modo padrão saudável. Incerteza crônica cria loops sem resolução. E sobrecarga de microdecisões esgota controle mental. Tudo isso junto cria um estado de ativação mental persistente sem propósito claro. Sua mente não para porque o ambiente moderno não permite que ela pare. E agora vem a parte importante. O que isso revela sobre você? Aqui está a parte que ninguém fala. Sua mente não parar não é sinal de fraqueza. Não é sinal de falta de controle. Não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está respondendo de forma coerente a um ambiente incoerente. Pense bem, se você vivesse num ambiente onde estímulos fossem raros, decisões fossem poucas, incertezas fossem resolvíveis e expectativas fossem claras, sua mente não precisaria rodar o tempo todo. Ela descansaria naturalmente. Mas você não vive nesse ambiente. Você vive num ambiente onde estímulos são infinitos, decisões são constantes, incertezas são crônicas e expectativas são fluidas e contraditórias. Então sua mente faz o que qualquer sistema adaptativo faria: tenta processar tudo. E não consegue. Porque não foi feita para processar infinito. Agora, vamos mudar o enquadramento. Você não está quebrado. O ambiente é que está quebrado. Seu sintoma é coerente. Sua resposta faz sentido. O problema é que, como você vive imerso nesse ambiente, você acha que o problema é você. E aí você faz o quê? Tenta se consertar. Tenta meditar mais. Tenta relaxar. Mas enquanto o ambiente continuar o mesmo, o sintoma vai continuar. Porque o sintoma não é pessoal, é estrutural. Isso muda tudo. Porque agora você não precisa mais se culpar. Você precisa reposicionar-se. E reposicionamento começa com distinção. A partir disso, podemos observar que nem todo pensamento constante é problema. Existe diferença entre pensamento ativo, que é intencional, direcionado e produtivo, e ruminação improdutiva, que é involuntária, repetitiva e sem saída. Vamos separar os dois. O pensamento ativo acontece quando você escolhe pensar sobre algo, tem direção clara, gera insights, decisões ou entendimento. Termina quando você resolve ou decide parar e deixa a sensação de progresso. Exemplos: planejar um projeto, resolver um problema específico, refletir sobre uma conversa para entender melhor, processar uma emoção para integrá-la. Isso não é problema, isso é função cognitiva saudável. Já a ruminação improdutiva acontece sozinha, não tem direção clara, gira em círculos, não termina mesmo quando você quer parar e deixa a sensação de desgaste. Exemplos: repassar a mesma situação sem chegar a nova conclusão. Imaginar cenários hipotéticos sem base real. Analisar o que você deveria ter feito, sem possibilidade de mudança. Preocupar-se abstratamente sem formular ação concreta. Isso é o problema. E a diferença crucial? No pensamento ativo, você está no controle. Na ruminação, você não está. A boa notícia: você pode aprender a reconhecer a diferença em tempo real. Como? Fazendo uma pergunta simples: esse pensamento está me levando a algum lugar? Se sim, é ativo. Se não, é ruminação. E quando você percebe que é ruminação, você pode escolher não parar de pensar, isso não funciona, mas redirecionar a atenção conscientemente para o corpo, para o presente,
para uma ação concreta. Isso não resolve o padrão de uma vez, mas muda a relação com ele. E essa mudança repetida cria novo padrão. Com isso em mente, vamos entender o que realmente muda quando você compreende tudo isso. Entender que sua mente não para não é falha pessoal muda tudo. Porque agora você pode, primeiro, parar de se culpar. Você não está fraco, não está errado, está respondendo logicamente a um contexto ilógico. Segundo, você pode distinguir sintoma de identidade. Sua mente não parar não é quem você é o que está acontecendo com você. Diferença enorme. Terceiro, você pode agir com clareza, não com desespero. Quando você entende a lógica, você pode intervir de forma inteligente, não com força de vontade, mas com design de ambiente e reenquadramento interno. Exemplos práticos. Reduzir fontes de microdecisão, simplificar rotinas, automatizar escolhas triviais. Criar blocos reais de silêncio cognitivo, sem estímulos, sem telas, sem som. Treinar reconhecimento de ruminação, perceber quando o pensamento está girando em círculos. Usar ação física como interruptor, caminhar, respirar conscientemente, escrever à mão. Nada disso é milagroso, mas tudo isso é coerente, e coerência, repetida, gera mudança real. Quarto, você pode recuperar sensação de controle. Não controle total. Ninguém tem controle total sobre a própria mente, mas controle funcional. A diferença entre ser arrastado pelo pensamento e reconhecê-lo enquanto acontece. Isso é liberdade cognitiva real. Resumindo, sua mente não para porque o mundo moderno criou condições estruturais para isso. Você não é o problema, o ambiente é. Mas você pode se reposicionar dentro dele, não se curando, não se forçando, mas compreendendo, distinguindo e agindo com clareza. E essa clareza? Ela muda tudo. Se você chegou até aqui, você não está procurando soluções rápidas. Você está procurando entender. E isso, por si só, já te separa da maioria. Porque a maioria aceita sintomas como destino. Você está questionando. Então, deixa eu te fazer uma pergunta final. O que muda agora que você sabe disso? Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa resolver sua mente amanhã. Mas você pode começar a observar. Observar quando o pensamento é ativo. Observar quando é ruminação. Observar quando o ambiente te ativa. Observar quando você escolhe parar. Porque clareza não vem de técnica. Vem de atenção consciente, repetida. E se isso fez sentido para você, você faz parte de uma tribo específica. Uma tribo que não aceita respostas prontas, que quer entender antes de agir, que valoriza profundidade acima de hype. Se é isso que você procura, você está no lugar certo. Tem mais conteúdo assim vindo, toda semana, decodificando o corpo moderno. Porque tem muita coisa acontecendo com você que faz todo sentido quando você entende o contexto. A gente se vê no próximo.